Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, trazendo mais um editorial para vocês. Desculpa aí, eu não consegui lançar o editorial das 7 horas. Teve algumas falhas aí, mas prometo para vocês que esse editorial agora vai recompensar. Fechou? Obrigado, acompanha com a gente aí, tá bom? Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Desculpe aí a falha, hoje a gente acabou ficando sem um vídeo, mas foi por uma boa causa, tá? Questões pessoais aqui, mas eu prometo que vou recompensar depois. Vamos lá, pessoal. Olha só essa matéria da Folha de São Paulo, que parece inofensiva, mas não tem nada, absolutamente nada de inofensiva. Pois é. Folha de São Paulo, governo alterou dados da Previdência para reduzir projeção de despesa em 12 bilhões de reais. Lembra alguém, pessoal? Não lembra? Talvez uma presidenta da República que caiu igual mamão maduro durante o impeachment, porque cometeu uma chamada pedalada fiscal? Pois é. Quando o governo altera dados de contas do governo para conseguir manter as metas, mesmo sabendo que isso não é verdade, tem um nome. O nome é pedalada fiscal. O governo Luiz Inácio Lula da Silva alterou dados da Previdência Social para reduzir a projeção de despesas com benefícios em cerca de 12 bilhões, segundo documentos obtidos pela Folha de São Paulo. A estimativa menor, incorporada ao relatório de avaliação do orçamento do segundo bimestre, ajudou o executivo a desfazer o bloqueio de 2,9 bilhões, realizados em março, e honrar o acordo para liberar mais 3,6 bilhões em emendas parlamentares. Pois é, o governo alterou dados, modificou. Essa acusação da Folha de São Paulo é uma acusação gravíssima, é uma acusação séria, e aqui abre-se aqui a hipótese de mais um processo, mais um pedido de impeachment do governo pela alteração dos dados. Inclusive, pode abrir aqui também alguma investigação contra o próprio ministro da Previdência. Isso aqui pode dar dor de cabeça para os membros do governo Lula. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora do Flávio Dino, citando a fonte para vocês, R7, o ministro Flávio Dino, do STF, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o indiciamento da Polícia Federal do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, por ao menos 6 crimes devido à suspeita de desvio de recursos públicos destinados às obras de pavimentação. Entre os crimes apontados pela corporação estão os de falsidade ideológica, corrupção passiva, integrar organização criminosa. Em nota enviada à imprensa, o ministro nega irregularidades e diz que, abre aspas, minha inocência será comprovada ao final desse processo e espero que o amplo direito de defesa e a presunção de inocência sejam respeitados. O envio é praxe e a PGR vai analisar se precisa haver mais investigações, se o caso pode ser arquivado ou se o processo está com provas suficientes. Vamos lá, pessoal. Esse procedimento não tem nenhuma inovação, tá? Sempre quando cai na mão do ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, de praxe, como o papel dele não é papel de investigador, né, salvo em exceções criadas, né, aí nos últimos anos que a gente viu acontecer. Então, como eles não têm papel de vítima, investigador e julgador, eles têm que mandar para quem de direito, que é a Procuradoria-Geral da República, né, a PGR. Então, o caso aqui do ministro do Lula, que lembre-se, é do Maranhão, mas é do União Brasil, foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, procedimento de praxe. E aí, de toda forma, o Procurador-Geral da República vai informar agora se ele oferece a denúncia, com base no que a Polícia Federal apresentou, ou não. Tá bom? Vamos lá, matéria da Revista Oeste, pessoal. Estrangeiros retiram 3 bilhões da Bolsa depois de declarações de Lula. Quem diria que alguém como Lula iria fazer com que quem tem dinheiro e quem investe no Brasil resolva fugir do Brasil? Você já imaginou que situação absurda? Quem poderia imaginar isso, não é, pessoal? Pois é, mas assim,
para surpresa de 0 pessoas, aconteceu. O governo Lula falou mais do que devia. Quem tem grana não gostou, tirou 3 bilhões da Bolsa de Valores. E quando o dinheiro sai do Brasil, quem sofre? O mais pobre. O mais rico tirou o dinheiro. Ele foi embora com o dinheiro dele. E o mais pobre ficou na mira da incerteza. Investidores estrangeiros retiraram mais de 3 bilhões do mercado secundário de ações da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, na quarta-feira. O saque bilionário foi causado principalmente por declarações do presidente Lula. A informação foi divulgada nesta sexta-feira. A saída de recursos de investidores do exterior segue uma tendência desde o início do ano. A maior influência para este fenômeno são as incertezas políticas e fiscais no Brasil. Somando a isso, nos bastidores da política, há ruídos sobre o enfraquecimento do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, devido a falas do presidente a favor de mais gastos. Pois é, se o Haddad cair, meu amigo, aí é que a bomba será maior, bem maior ainda. A grande questão que nós acompanhamos ainda é a seguinte: o Haddad, por mais que esteja cedendo aos anseios do Lula, esteja cedendo à agenda petista de gastos exagerados, o Haddad ainda vem tentando fazer um controle dos gastos públicos para não se queimar da política para o resto da vida. De certa forma, o Haddad está desagradando petista. Então, assim, quando você desagrada petista, você está fazendo o que é bom para o Brasil. Quando você agrada petista, você está gastando mais do que deve e as contas do Brasil vão para o fundo do buraco. É assim que funciona. Então, não é de hoje que a turma petista está querendo fritar o Haddad. Acontece que se realmente houver a fritura do Haddad, conforme os petistas aí estão querendo, meu amigo, vai dar ruim. Porque a gente não sabe quem vai entrar no lugar do Haddad. É o que aconteceu, inclusive, com a Petrobras. A Petrobras perdeu 70 bilhões em valor do mercado do dia para a noite, porque o Lula derrubou o Jean Jacques lá, Então, assim, a grande questão... o Jean Paul Prats, perdão. A grande questão é que quando o governo Lula deixa alguém, é ruim. Quando ele muda alguém, ele vai mudar para alguém pior. E aí... não é ruim, é péssimo, é horrível, tá? Vamos lá, pessoal. O STF tem maioria para queixa-crime contra o Janones por xingar Bolsonaro. Você deve lembrar, Janones chamou o Bolsonaro de ladrão de joias, falou também que o Bolsonaro é um genocida. Inclusive o André Mendonça votou contra, tá? Votou que o Janones fez não é nada mais, nada menos do que liberdade de expressão. Mas o STF, e agora para surpresa de muita gente, aceitou a queixa-crime aqui contra o Janones. E agora o Janones passa a ser investigado, assim como acontece com o Nicolas Ferreira, por ter chamado o Lula de ladrão. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para aceitar a abertura de queixa-crime e instaurar processo penal contra o deputado federal André Janones, pelo suposto crime de injúria praticada contra Jair Bolsonaro. Se a maioria for confirmada a fim do julgamento virtual em 17 de junho e não houver pedido de vista ou destaque, o parlamentar será investigado por ter cometido injúria contra o ex-presidente por chamá-lo de miliciano ladrão de joias, bandido, fujão e assassino em publicações no X, que é o antigo Twitter, Até o momento, a maioria dos ministros seguiu o voto da ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, que considerou haver prova mínima da autoria e materialidade do delito de injúria, tá? E no caso aqui foi injúria. Deveria ser calúnia, tá? Bolsonaro havia também pedido que fosse considerado o crime de calúnia, mas a corte não viu elementos com esse pedido. Então, assim, a partir do momento que você imputa crime a alguém, você está inserindo ali o caso de calúnia. Então, eu discordo aqui do STF, mas enfim, Quem é dono da toga são eles, então quem obedece quem tem juízo, Manda quem pode, obedece quem tem juízo, A ministra avaliou que Janones não imputou falsamente fato definido como crime a Bolsonaro nas postagens e que é necessário para configurar o crime de calúnia. Pois o Janones falou que ele roubou joias. Engraçado. Nenhum fato determinado específico como crime não se encontra
configurado então o crime de calúnia, é o que definiu a ministra Carmen Lúcia. Por fim, mas não menos trágico, é a última medida provisória dada pelo Lula e que beneficia quem? A empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, no setor de energia. Lembra da turma da JBS? Então, meu amigo, a República voltou ao normal. Tá tudo no mais lídimo conforme, segundo a agenda petista, na conta do consumidor. E só para lembrar, parabéns ao Estadão pela matéria, tá? Na conta do consumidor, o governo Lula editou uma medida provisória que beneficia a Âmbar, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, no setor de energia elétrica. A decisão socorre o caixa da Amazonas Energia e cobre pagamentos que a empresa deve fazer para termoelétricas recém-compradas pela Âmbar da Eletrobras. Os recursos necessários para a operação serão bancados pela conta de luz de todos os consumidores brasileiros por até 15 anos. Na última segunda-feira, às 7h36, a Eletrobras comunicou ao mercado a venda de 13 usinas termoelétricas para a Âmbar por 4,7 bilhões de reais. Agora você pensa comigo aqui. Eu tenho a seguinte fórmula. Um presidente da República, um governo que se envolveu em vários escândalos de corrupção durante as suas 2 primeiras gestões. Nessa receita, eu tenho também uma empresa que sempre esteve envolvida em escândalos de corrupções, inclusive com condenações na justiça. É óbvio que ninguém pode suspeitar que alguma coisa errada vai acontecer aqui, não é? Com toda certeza, se simplesmente suspeitar, você é um propagador de fake news. E aí, cadeia para você, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês amanhã com mais um editorial. Abraço e até a próxima.